Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre as 7 colunas da prosperidade. Texto base, Provérbios capítulo 9, versículo 1, que diz: A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. As 7 colunas da prosperidade são frequentemente associadas ao conceito bíblico das 7 colunas da sabedoria. Na tradição cristã e em estudos sobre prosperidade com propósito, essas colunas representam os fundamentos necessários para construir uma vida equilibrada, sólida e frutífera. Vamos refletir? Você sabia que na Bíblia o número 7 representa a perfeição e a totalidade? Uma vida próspera não é sustentada por sorte, não vamos confundir, mas por uma estrutura sólida que resiste às tempestades. Mas muito têm conhecimento e sabem que o pecado destrói. Poucos têm sabedoria, que são aqueles que sabem o que fazer com os fatos para mudar o destino. A prosperidade bíblica é uma vida cheia da presença de Deus, com paz e propósito, e não apenas bens materiais. As 7 colunas do alicerce são: primeira coluna, o temor do Senhor. A coluna mestra é o princípio de tudo. Sem reverência e obediência, qualquer riqueza é passageira. O temor traz segurança e é o refúgio para a família. Segunda coluna, o casamento e a família. A sabedoria começa dentro de casa. Uma família estruturada é o ambiente onde Deus derrama a cura e o refrigério. Se a base familiar estiver abalada, a prosperidade externa perde o sentido. Terceira coluna, a estabilidade emocional. Prosperidade é ter equilíbrio para tomar decisões seguras sob pressão. É o domínio próprio que impede que a casa caia quando os ventos sopram. Quarta coluna, a educação e o ensino cristão. Instruir a próxima geração, como dizem Provérbios 22, capítulo 6, que garante que a prosperidade seja hereditária e não apenas momentânea. Quinta coluna, a generosidade, o princípio da semeadura. Deus dá semente ao que planta. A verdadeira prosperidade inclui destruir ou acudir o necessitado, pois as riquezas vêm dele para serem compartilhadas. Sexta coluna, o trabalho árduo e honesto. A bênção de Deus enriquece, mas ela encontra as mãos de quem trabalha com diligência. O sábio foge de promessas de ganhos fáceis. Sétima coluna, o testemunho e integridade. A reputação vale mais que o ouro. Ser sincero e imparcial, como diz em Tiago, capítulo 3, versículo 17, mantém as portas abertas e atrai o favor de Deus e dos homens. Irmãos, uma casa sem coluna desmorona. Se você sente que a sua vida financeira, emocional ou familiar está rachada, peça sabedoria a Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 5 ensina.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele está pronto para ajudá-lo a lavrar novamente essas colunas e preparar um banquete de provisão para você. Muitos de nós focamos na coluna das finanças, pois ela é frequentemente o ponto onde as rachaduras se tornam mais visíveis. Mas a Bíblia oferece o cimento espiritual para restaurá-la. Provérbios, capítulo 3, versículos de 9 a 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. A mentalidade de escassez é o grande problema. Muitas vezes, o problema não é o quanto se ganha, mas a falta de sabedoria para lavrar. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6 diz: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. E aqui está a chave. Entender que você não é o dono, mas o mordomo. Deus é o dono do ouro e da prata. Nós somos os gestores. A rachadura começa quando tentamos tomar o lugar de Deus. Honrar a Deus primeiro não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Quando você entrega o primeiro, que é o dinheiro, ele santifica o restante. Deus não abençoa a preguiça. A sabedoria de Provérbios ensina que o trabalho honesto é o canal pelo qual a provisão chega. A Bíblia diz que o que toma emprestado é servo de quem empresta. Restaurar a coluna financeira exige o sacrifício de cortar o supérfluo para conquistar a liberdade. Olha o ensinamento. Cortar o supérfluo para conquistar a liberdade. O banquete de provisão, que são os celeiros cheios, é a consequência natural de uma vida que flui na direção da vontade de Deus. Meus irmãos, olhem para a estrutura da vida de vocês hoje. Talvez o telhado pareça bonito por fora, mas as colunas estão cedendo. Talvez a coluna da sua família esteja rachada pelo silêncio, a das suas finanças corroídas pela ansiedade, ou a da sua espiritualidade enfraquecida pela falta de temor. O texto diz que a sabedoria lavrou as suas 7 colunas. Lavrar exige esforço, exige ferramenta, exige suor. Deus não quer apenas te dar uma casa pronta. Ele quer te ensinar a ser mestre de obras da sua própria vitória sob a direção dele. Prosperidade sem coluna é apenas um castelo de areia, esperando a próxima maré. Mas uma vida firmada nas 7 colunas da sabedoria é um palácio que nem o inferno, nem a crise e nem o tempo podem derrubar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.